começando mais um episódio do Em Transição com a Mel. No episódio de hoje, a gente vai conversar com um cara muito legal, muito bacana, que tem um trabalho fundamental de acolhimento, de aproximação, de entendimento de pessoas LGBT, de todas as letras do LGBTQIAPN+, e que tem um trabalho fundamental para que a gente possa tirar essas pessoas da vulnerabilidade. Infelizmente, a gente vive num país em que pessoas LGBTQIAPN+, sofrem muito. Não estou falando só aqui das pessoas trans, que talvez seja de todas as letras a que mais sofra, mas a gente não está aqui para falar quem mais sofre, quem menos sofre, porque todos nós sofremos. Então, a gente está aqui para ouvir, para conversar, para conhecer a história do Tony Nicásio. Ai, Mel, que delícia estar aqui nesse programa, nesse podcast. Muito, muito, muito obrigado pelo convite. E vamos falar muito hoje. Vamos muito. Porque o Tony, esse cara aqui, ó, ele tem um trabalho que faz com que as pessoas LGBT possam se compreender. Não só a sua atuação lá na Casa 9 de Julho, mas toda a sua trajetória de vida leva a isso, né? Leva à compreensão, a trazer um entendimento melhor para que a gente possa se compreender. Aqui no programa a gente tenta sempre conversar com pessoas que possam inspirar, mas essa inspiração ela passa por um processo complexo. Eu sempre falo que nenhuma pessoa trans vem de um lugar confortável, a gente vem de um desconforto e desse desconforto a gente encontra como que eu posso me sentir melhor. Então, na performance, enfim, não importa como vai ser, mas o importante é a gente poder se encontrar e você tem um papel fundamental para que as pessoas possam se encontrar, né? Sim. Então, conta pra gente. Quem é o Tony? Como que o Tony traz essa da vida, né, da sua experiência de vida para a construção de quem você é hoje? Que linda essa introdução, amei, fiquei até arrepiado. Muito obrigado. Você é lindo e nos inspira. Ai, coraçõezinhos para todo mundo. Quem é o Tony? Gente, o Tony é muito intenso, né? Porque eu tô ali na comunicação, eu tô ali na saúde e agora, há 3 anos atrás, eu entro no social. Eu acho que até um pouco mais, né? Tony nasceu em Itajubá, lá em Minas Gerais, lá no sul de Minas, né? Fui criado em Osasco. Eu só nasci lá em Minas e aí logo já fui para a cidade de Osasco. Entro em 2014 na formação de psicologia. Me formo em 2018. Em 2018, eu venho para o centro de São Paulo. E na graduação de psicologia, o meu sonho era ser sexólogo. Né? Ter esse título também. Tenho a grande inspiração, a sexóloga Laura Miller, que todo mundo conhece, de Serginho Groisman. Né? Ela foi a minha grande inspiração. E aí, logo quando eu saio da faculdade, eu já emendo a pós-graduação em sexualidade humana pelo Hospital Pérola Baiton, né? Que é um centro de referência da saúde da mulher. E em sequência, gente, eu já tinha um projeto de um programa solo sobre sexualidade humana, né, que se chama Tony Sem Censura. Eu falei, mas como que eu vou colocar esse projeto em andamento, né? E aí, uma vez, assistindo a missa lá da Catedral de Osasco, aparece lá TV Osasco. Opa, é lá. Liguei lá e falei, queria marcar uma reunião com a diretora. Tem um projeto. Cara de pau, né? Não, vamos marcar. E eu assim, ó... Gente, tava gelado. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Fui, apresentei o projeto. O não eu já tenho, eu vou lá. A minha vida é sobre isso. O não eu já tenho. Eu vou atrás do sim. Apresentei o projeto e ela comprou o projeto. Falou, não, daqui 1 mês você grava o programa. E gravei
o Tony Sem Censura, que era um programa de sexualidade humana e entretenimento, né? Eu levei muitos famosos para aquele programa. Fiz 12 episódios. A TV Osasco, não, faça mais. Fiz 24. Então, a primeira temporada tem 24 episódios sobre sexualidade. Ali nos programas você falava sobre educação sexual. Educação sexual. Era sobre educação sexual e entretenimento. Então eu trazia algumas celebridades para debater sobre temas polêmicos mesmo, né? E uma dessas celebridades, né, uma grande mulher trans, que é a Michelle Summer, né, que hoje foi para um viés político diferente, mas na época ela foi no meu programa e me apresentou a Casa Florescer, que é um centro de acolhida para mulheres trans, lá no Bom Retiro, na Rua Prates, 1101. E lá faz o acolhimento de 30 mulheres trans em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. E lá eu comecei a fazer um projeto voluntário. Toda segunda-feira eu fazia um projeto voluntário lá. E fiquei lá 2 anos. O que era esse projeto voluntário que você fazia? Esse projeto voluntário era com outras 3 mulheres trans, se chamava Florescer Espiritual. Elas falavam um pouquinho sobre a espiritualidade e eu fechava esse projeto trazendo um pouco a espiritualidade para a psicologia, né? Bombou esse projeto. A gente fazia lives, bombou, a gente era a Florescer Espiritual. O projeto acaba, né? E logo em sequência, a prefeitura vira para mim e fala, Tony, vai abrir uma casa para os homens gays. É a sua cara. Quero você lá. Não pensei 2 vezes. Topei esse desafio, né? Nesse meio tempo que eu estava fazendo o projeto voluntário, eu também estava no meu consultório particular, mas eu precisava de mais. Porque o consultório particular é muito elitista. Sim. Né? Vai para terapia quem tem dinheiro. Vamos usar o português verdade, claro hoje em dia. É verdade. Eu precisava desse calor social. É super importante a terapia e tudo mais, mas ela é excludente. Ela é elitista, eu falo bem claro, ela é elitista. E, infelizmente, a saúde hoje não traz uma psicoterapia interessante para a população em situação de vulnerabilidade. Mas existe terapia, por exemplo, para pessoas que estão na transição de gênero, que fazem, inclusive, pelo SUS, né? Sim. Então, assim, a gente não pode dizer também, totalmente... Existe... Mas é muito fraco. Mas é limitada. É muito limitado. É limitada. É muito fraco, né? Então, quando eu recebo esse convite, eu topo. Foi um projeto muito difícil para ser colocado em prática, né? Eu acho que a gente precisa falar que a sociedade ainda é muito preconceituosa, é muito homofóbica, é muito transfóbica, mas com muita política pública, que é o que eu defendo ao máximo, a gente consegue fazer a inauguração da Casa 9 de Julho, que é um centro de acolhida para homens gays. Lá a gente faz o acolhimento de 60 homens gays em situação de vulnerabilidade, em situação de abandono. Tanto a Casa Florescer quanto a Casa 9 de Julho, Casa 1, inclusive, eu dou aula na faculdade, né? E dentro da faculdade existe um projeto que chama Vida e Carreira. Agora tá para mudar o nome, mas dentro do projeto de Vida e Carreira, a gente fazia o seguinte trabalho. O aluno vinha com uma ONG, algum grupo social que tinha alguma vulnerabilidade e a gente atuava em algum projeto que pudesse melhorar a autoestima, que pudesse viabilizar algo para aquele grupo, enfim. Tudo dependia da entrevista que os alunos faziam com as pessoas e o que eles conseguiam compreender que poderia vir deles mesmos para poder fazer. E aí, eu fiz um projeto com os alunos que era para Casa 1, nem sei se o projeto depois aconteceu, mas foi um projeto tão bonito, que eu fiquei, caramba, esse troço ficou tão na minha cabeça, que era o seguinte, as pessoas em vulnerabilidade, a maioria ali, no caso das mulheres trans, das pessoas trans, gays, são expulsas de casa por essa questão. Mas, independente da pessoa ter sido expulsa da família, ela carrega também algumas lembranças de infância, alguns vínculos
que fazem com que ela se sinta, ó, eu faço parte daquilo, né? E a gente, numa discussão ali com o grupo, nós ficamos, caramba, onde é que você se sente em casa? Onde é o momento que você, às vezes, lembra da sua infância e tudo mais? E nós chegamos ao consenso que o momento de comer é um momento que a gente, de memória afetiva. E aí nós criamos um projeto que a ideia é que acontecesse ou uma vez por semana, ou uma vez, sei lá, quinzenal, mensal, mas que uma das pessoas que estivessem ali no abrigo pudesse cozinhar para a nova família, porque acaba formando uma família, né? Sim. E pudesse cozinhar. E eu comecei a perguntar para os alunos que alimento que lembra a sua infância, que alimento que te traz para esse lugar chamado família. Para mim, vem muito do lugar do arroz, feijão, carne de panela e maxixe. Porque minha mãe cortava o maxixe e quando eu era criança eu falava assim, mãe, tem tatuzinho? Parecia um tatuzinho para mim, né? E eu chamava de tatuzinho. Mãe, tem tatuzinho? E eu enchia meu prato de tatuzinho para poder comer. E toda vez que eu como maxixe, me vem aquele negócio afetivo. E eu lembro, eu pequenininho ali na mesa, eu sentava na ponta da mesa, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha avó, eu ficava ali na ponta e eu lembro, eu sinto, eu me vejo ali pequenininho e naquela cena, então me traz muito essa lembrança afetiva. Então nós pensamos que quando a pessoa fosse servir, ela pudesse falar de como era a vida, de como uma lembrança boa que tinha da infância, porque o momento que a gente compartilha o alimento também pode ser um momento que a gente compartilha a vida. Sim. E se entender, se abraçar e conhecer melhor a pessoa que a partir daquele momento está vivendo junto. Sim, com certeza. A questão é que quando a gente fala tanto do homem gay, tanto da mulher trans que está em situação de vulnerabilidade, com certeza a gente tem que falar da homofobia e da transfobia. Com certeza. Né? As histórias que eu recebo, tanto na minha vivência na Casa Florescer, tanto na minha vivência na Casa 9 de Julho, são muito traumáticas. São histórias muito traumáticas. Eu falo, Mel, que essas pessoas chegam, a primeira coisa que eu pergunto, qual é o seu sonho? Eu sabe qual é que elas me respondem? Não tem sonho. Eu não tenho sonho. Para mim, tudo acabou. Então, um centro de acolhida é muito mais do que simplesmente eles dormirem, a gente dá uma segurança, a gente dá uma comida. É resgatar sonhos com memórias afetivas, exato, como o seu projeto, né? Como pensamento futurista. O que você quer para a vida? Porque você consegue chegar lá. Se você tem uma dependência com álcool, com as drogas, você consegue cessar isso, você consegue reduzir isso, né? Então, é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo para dignificar mesmo essas pessoas, né? Porque, infelizmente, elas são invisíveis diante da sociedade, né? Ninguém lembra. Não. A gente olha hoje em São Paulo, gente, passa ali no Minhocão, Praça da República. Às vezes a gente finge que a gente nem vê aquele fulaninho que tá ali dormindo na rua. Exato. Né? Parece que a gente coloca um tapume. Eu moro no bairro do Belém. E ali, muito próximo da minha casa, tem a igreja que mora o padre Júlio Lancelotti. Um querido. E ele faz um atendimento incrível para as pessoas que vivem em situação de rua. E aí eu ouço muito, porque o bairro, as pessoas comentam demais. Nossa, esse povo aqui. Aí eu falo assim, então, você vai para sua casa, você tem um fim, né? Você chega o final do dia, você vai para onde? Você vai para sua casa. Eles não têm casa. Eles estão, né? É esse morador de rua, sempre falo, não existe pessoa que mora na rua, porque rua não é morada. É em situação. É em situação de rua. Situação de rua. Né? A pessoa está numa situação. Mas por que elas ficam ali?
porque ali é o único lugar que elas recebem um acolhimento, um alimento, um carinho, uma pessoa que olha para elas, né? E é o que você disse, né? A gente muitas vezes passa despercebido, não olha aquilo lá como se fosse um cenário, como se fosse um, sabe, sei lá o quê. Sim. A questão, quando a gente fala da população em situação de rua, a gente tem que trazer que é um trauma, gente. Estar ali na rua é como se fosse game over da vida. Sim. Não tem mais nada. Acabou ali, né? E quando a gente pega uma pessoa dessa e resgata, é muito importante. E muitas pessoas falam, Tony, mas muita gente também não quer estar dentro de um centro de acolhida. Tem gente que prefere a rua, tem gente que prefere a Cracolândia. Mas sabe qual que é a resposta que eu dou? Vai lá, tá na rua pra ver. É um trauma. A pessoa não tem mais o porquê. Ela não tem mais o sentido de vida pra simplesmente pegar o resto de coisas que ela tem, e se tem, e ir pra um centro de acolhida. Porque pra ela, a vida acabou. E, infelizmente, muitos centros de acolhida não tratam tão bem as pessoas. A gente... Eu fiz eu faço muito documentário com os meus alunos, eu aprendo muito com os alunos, né? E uma vez nós fizemos um trabalho sobre pessoas em situação de rua, o grupo chegou e falou, a gente quer falar da fome que as pessoas que vivem ali na região da Sé passam. Aí eu perguntei para eles passam fome? É lógico, não sei o que. Eu falei, não sei, eu só tô perguntando se realmente passam fome. E eu falei, a gente tem que fazer, é o trabalho que eu sempre gosto de citar, o livro que como que é? Ai, Jesus do céu. É o Entre Glúteos, Cadeiras e Imagens. Sim. É o Pensamento Sentado, Entre Glúteos, Cadeiras e Imagens, do professor Norval Baitello Júnior. E ele fala do trabalho do jornalista, né? Então, glúteos, né? Sim. Cadeiras e imagens, ali o computador. Do jornalista que vê o mundo através da tela e não vai a campo para conhecer, conversar, ouvir, sentir o cheiro da cidade, das pessoas e entender o que as pessoas verdadeiramente passam. E então eu trabalho muito isso com os alunos. E aí quando o grupo foi lá para a Praça da Sé para conversar com as pessoas e levaram a pergunta, né? Você passa fome? Não, eles não passam fome. E aí, do que vocês mais têm medo? E eles, da polícia. Porque a polícia, pra gente, é quem vai nos proteger. Para eles não, é quem vai atacar. Então, essa contradição de a pessoa falar assim, eles preferem lá, mas você está conseguindo compreender o que a pessoa sente, o que a pessoa vive? Porque é fácil julgar, né? Muito, muito. E essas pessoas são muito julgadas. E é até uma questão política, né? A política, ela não pode ver essa população como números. Claro. Porque é muito fácil eu abrir um galpãozão grande... Enfiar todo mundo lá dentro. Enfiar todo mundo lá dentro. E o trabalho que é feito ali dentro, né? E outra, não é um trabalho só da assistência social. É um trabalho também da habitação. É um trabalho também, principalmente, da saúde. Se eu não converso com a Secretaria da Saúde, nenhum trabalho é feito. Se eu não converso com a Secretaria de Habitação, nenhum trabalho é feito. Né? Só assistência social não é a resolução da pátria. Não é. É um trabalho conjunto, né? E esse trabalho conjunto envolve política. Claro. Envolve todo um processo, né? Eu faço uma reflexão. Tudo Como é política, estão os né? CAPs hoje? Como que estão as residências terapêuticas hoje? Né? Então, são questões que a gente precisa colocar em pauta para sim melhorar a cidade de São Paulo. Para sim melhorar a violência. Eu acho que a gente precisa refletir muito essa questão política. Né? Não é só pensar no nosso umbigo, mas também pensar no próximo e os que mais precisam. E até porque quando você pensa no outro, reflete em si. Com certeza. Quando você melhora a qualidade de vida da cidade, das pessoas mais vulneráveis, você eleva a qualidade de vida de todo mundo. Porque as pessoas também não roubam porque querem roubar. Elas roubam porque elas... Sim. Talvez seja a única forma que encontrou ali. Claro que eu não estou justificando de todo mundo, mas assim, muitas vezes é isso. A pessoa está com fome. Sim. E quando você tem fome, a história muda. E aí agora você coloca
a nossa população, a população LGBT, é muito mais complexo diante do olhar da assistência. Claro. Né? Imagina, quando a gente inaugurou a Casa 9 de Julho, viraram para mim, mas tem homem gay em situação de vulnerabilidade? Mas tem homem gay em outros centros de acolhida? Eu falei, quer saber que tem? Talvez eles não falam, por questão até mesmo de segurança. Porque tem medo. Né? Pra que o homem gay vai falar que é gay num centro de acolhida com 500 homens héteros? Né? A Casa 9 de Julho, eu tô achando o máximo também, que é um ponto para transição. Sério? É um ponto para transição. Lá, Olha. eles acabam se entendendo, se identificando. Por quê? Porque na rua é mais fácil eu passar como um homem ou como uma mulher trans. Qual que é mais seguro para mim na rua? Uhum. Então, quando eu coloco eles numa casa onde eles estão seguros, opa, agora é o momento da minha transição. Né? Eu tenho uma psicóloga que eu contratei... Talvez agora eu consiga pensar em outras coisas, né? Com certeza. Eu tenho uma psicóloga que eu contratei recentemente, que é uma mulher trans, que é a Ali Maria, e ela me ajuda muito nesse trabalho. Porque muitos entram como homens gays, começam o processo de transição e eu tenho que mandar para casa florescer. Uhum. Né? Então, eu acho isso muito bonito. E eu não esperava acontecer isso. É. Eu não esperava. Isso foi um marco muito importante. Porque, assim, acho que um dado muito claro, que eu fico muito honrado, nós somos o primeiro centro de acolhida da América Latina a acolher só a letrinha G. Uhum. Porque os outros centros de acolhida acolhem todas as letras. Mesclam. Nós somos o primeiro a só a letrinha G. E eu acho isso muito bacana, essa coligação de quando eles entram, transicionam e vão para Casa Florescer. Eu acho lindo, não vou mentir. É um processo da pessoa estar numa vulnerabilidade tamanha que quando ela passa a ter ali um mínimo do mínimo, ela começa a levantar a cabeça e olhar para o lado. E quando ela levanta a cabeça e olha para o lado, olha para si, fala, não, calma, eu preciso ir para um outro lugar. Com certeza, com certeza. Mas não é tão fácil também. Nunca. Né? Eu acho que é muito bacana a gente citar aqui... Aqui não tá ninguém romantizando a cena. Porque eu acho que também não é tão simples. Quando a gente fala o termo usuário, né? Porque ele acaba usufruindo de um benefício da prefeitura, que é o equipamento social. A gente usa isso muito termo técnico. Esse usuário, quando entra, a primeira coisa que a gente faz, né? Qual é o nosso trabalho? Documentação. Vamos dignificar primeiro essa pessoa. RG, CPF, título de eleitor, reservista. Tudo em dia. Como que tá a saúde física e mental? Aí já demanda muito trabalho, muito tempo. Só isso daí já foi... Aí acho que a grande parcela do nosso trabalho tá aí. Que é alinhar a saúde mental desse indivíduo. Porque, desculpa, volto a dizer, tá na situação de rua, tá com a saúde mental toda lascada. Né? E tá com os seus vícios, as suas dependências, as suas neuras, as suas esquizofrenias. E aí, volto a dizer, tenho que fazer a coligação com a área da saúde. Beleza, se organizou minimamente, escolaridade. Vamos terminar a escola? Vamos. Qualificação profissional? Qualificação. Terminou a escola? É isso. Trabalho. Vai fazer uma faculdade, vai fazer o quê? Um curso profissionalizante. Ah, não, Tony. Quero direto trabalhar. Bora. A gente faz algumas parcerias externas, né? Como Riachuelo, Silver Designer, que ajuda bastante a gente no sentido de vagas de emprego. Colocamos essas pessoas lá. Beleza, tá ganhando dinheiro? Não adianta eu mandar embora. Eu preciso trabalhar como esse indivíduo mexe com o dinheiro, administra o dinheiro. Porque tem isso. Se a gente coloca o indivíduo rapidamente, trabalhou e vai para fora, ele retorna. Porque ele não sabe administrar essa vida. O dinheiro. Então, a gente faz essa pequena psicologia financeira, essa educação financeira, e aí sim a gente articula a saída qualificada deles. Saída qualificada. Ótimo pensar isso. Sim. Vai lá e... Não é. Não é simples assim. Tem que ter uma saída qualificada, onde eles se sintam seguros para pagar um quartinho, pagar um aluguel, né? Conseguir comprar uma comidinha, conseguir também usufruir para o seu benefício próprio, para o entretenimento,
né? Saúde mental, cultural. Com certeza, com certeza. Lá a gente faz muitas articulações externas, culturais, né? Eu mesmo sou um gerente meio doido, gente. Às vezes eu coloco um DJ lá, faço uma festa pra eles amam. Porque é trabalhar também. É trabalhar. Eu falo com eles, gente, isso aqui a gente pode curtir, a gente pode dançar sem o uso do álcool, sem o uso das drogas, né? Todo movimento é um movimento de desenvolvimento para eles. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida, não é? Com certeza. A música dos Titãs. Não, e você me fez lembrar uma coisa muito importante que eu falo para os doadores, para os que ajudam a gente. Eu falo, gente, às vezes não é só uma doação de roupa masculina, não é só doação de um presentinho. Às vezes a doação é sentar ali numa roda de conversa, um abraço, e escutar eles, olhar nos olhos deles. Essa é a melhor ajuda. Que é parar o tempo e doar para eles. Porque tem uma grande diferença, Mel. Tem gente que vai para ajudar a Casa 9 de Julho. E tem gente que vai para ajudar os usuários da Casa 9 de Julho. Existe uma grande diferença nisso. Verdade. Existe uma grande diferença. Verdade. Porque uma coisa é você ajudar com bens. Sim. Né? A gente vive uma sociedade que essa troca financeira ela é muito intensa. E às vezes a pessoa, olha como eu ajudo aqui, eu trago tudo, né? E aí mostra lá não sei quantas cestas básicas. Mas como isso está... tá ajudando? Sim, tá ajudando, é super importante. Ninguém tá dizendo que não é para fazer isso. Mas um abraço, um ouvido, um aconselhamento... É o mais importante. Pode ser fundamental para, talvez, mudança de rota daquela pessoa que estava num caminho de cada vez mais se afundar na vulnerabilidade. Sim. E eu faço também uma grande reflexão e uma grande problemática da comunidade é que você deve estar pensando agora, os maiores ajudantes da Casa 9 de Julho são os homens gays, são os influentes gays. Não são. Não. São pessoas héteros, cis. Estranho, né? A gente pensar nisso. E também na Casa Florescer. Você deve falar, as pessoas que mais ajudam a Casa Florescer são as mulheres trans. Não são. Pelo contrário, é a minoria que ajuda. É a minoria que vai lá. Mulheres trans famosas não vão na Casa Florescer ajudar. E aí fica essa reflexão para nossa comunidade. Cadê a união? Cadê o momento da gente... Hoje eu falo com boca cheia. A maior apoiadora hoje da Casa 9 de Julho, você sabe quem é? Rita Cadillac. Inclusive, um beijo, Rita. Maravilhosa. Ela é a maior apoiadora. Onde eu ligo, Rita, vem aqui. Na hora ela vem. Na hora. Mas poderia ser um homem gay. Não tô desdenhando a Rita, porque você sabe que eu amo a Rita, eu sou apaixonado por minha grande amiga. Mas poderia ser um homem gay. Deveria ser um homem gay. Referência entre eles. Espelho, né? Espelho. Eu acho que essa é uma grande questão que a gente vive hoje na comunidade, né? A desunião. E eu vejo isso muito também no social. Como as pessoas não são unidas. Unidas para ajudar o próximo da própria comunidade. Da própria comunidade, né? Isso. É impressionante como existe esse olhar para si e não olhar para o seu entorno, né? Dentro das pessoas que têm as mesmas questões. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei, né? Você falou assim, as pessoas... Como que as pessoas ajudam? Como que você articula essas ajudas? Como que vive a casa? Vamos lá. Tanto a Casa Florescer, tanto a Casa 9 de Julho, ela é vinculada com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo. Então, a Secretaria repassa uma verba para as organizações da sociedade civil, que no caso a minha é a CROP, e a CROP faz a gestão desse equipamento. Mas a assistência social é a que menos recebe. Então, a verba, ela não é alta. Ela é uma verba para subsidiar o aluguel, a água, a luz, a alimentação... Alimentação básica, tá, gente? Só pra avisar. Então, a gente sempre precisa de mais. Tony, vocês precisam de dinheiro? Não. Mas a gente precisa de ajuda. Como? Materiais pedagógicos, roupas masculinas, que é o principal, né? Meu Deus, homem usa roupa até rasgar. É difícil, gente, roupa masculina. Eu adoro ir em brechó. E aí...
só tem roupa feminina em brechó. Sim. Presentinhos pro Natal, tá, gente? Tá chegando o Natal, então presentinhos pro Natal. Também quero super receber, já tô nesse movimento, né? Então, essas são as formas. E também, como eu falei, tanto na Casa Florescer, tanto na Casa 9 de Julho, né? Que são praticamente co-irmãs. A gente conversa muito e acho que é muito importante ter esse olhar da doação também. Uhum. E vocês fazem eventos também, né? Muitos. Até porque acho que o evento é uma forma da gente... de você conseguir mostrar para a sociedade o que existe ali dentro. Porque da mesma forma que a pessoa passa pela pessoa que está em situação de rua, a casa está ali e as pessoas só passam. E não entendem o seu íntimo. Sim, sim. Eu acho que um dos maiores eventos que a gente fez em 2025 foi o Miss Corte da Parada LGBT. Né? A gente fez uma associação com a organização da parada, né? A maior parada do mundo, onde quem iria representar a parada seria uma mulher trans, da Casa Florescer, um homem gay da Casa 9 de Julho e um homem trans da Casa João Nery. Né? E a gente fez um concurso de Miss e Mister, né? Corte da Parada, e foi muito lindo, onde uma pessoa dentro de um serviço social, em situação de vulnerabilidade, representou de uma forma estética, né? Vamos dizer assim, social, a maior parada do orgulho LGBT. Que legal, né? E qual foi o sentimento dele? O que eles trouxeram dessa experiência? Olha, eu estava com o Kalel, que ganhou o concurso, né? E estar com ele em cima do trio elétrico... Eles nunca imaginaram. É sobre isso. Eles nunca imaginam estar em cima de um trio elétrico, né? Indo em vários eventos para representar a maior parada. É muito gratificante. O olhar deles é de brilho. É de vida. Uhum. Porque, como eu falo, eu vejo muito olhar seco. Olhar sem vida. E quando a parada proporciona um evento como esse, né? E tem outros eventos, mas eu acho que um dos maiores foi a da parada. É renovação. Né? E mesmo para aqueles que participaram e não venceram, é renovação. Estarem em cima de um palco, estarem com uma roupa legal, desfilarem, estarem com uma plateia cheia de poder público, cheia de famosos influencers. É muito bacana, é muito bacana. Porque coloca eles numa evidência da qual a sociedade sempre exclui. Com certeza. E aí a pessoa passa a voltar a viver. Ela ganha novos brilhos. Né? E isso, às vezes, não é só momentânea, não é só naquele momento do desfile, ou no dia da parada, ou no evento que vai participar. Isso inspira para a vida e pode literalmente transformar a vida daquela pessoa, né? Com certeza. E eu falo de boca cheia. A vivência que o Kalel teve em cima do trio, na semana passada ele teve a saída qualificada dele. Ai, né? Ele foi morar com... perguntar isso? Ele foi morar com um amigo. Dividiu a pena, porque hoje em dia Sim, é assim, claro. né? Hoje em dia a gente começa a vida dividindo o AP, um quartinho ali com os amigos. E ele foi, né? E eu fiquei muito feliz com isso, né? E para você ver como é a importância desses eventos para dignificar a vida desses usuários e potencializar a saída qualificada deles, né? Sim. E aí a pessoa vai se organizando. A gente vive de sonho, né? Com certeza. Quem não tem sonho, a gente precisa fazer um trabalho para fazer com que a pessoa encontre nela mesma esse sonho de vida, esse sonho de trabalho e tudo mais, essas perspectivas de vida, né? Sim. Que não é muito complexo também nos dias de hoje, né? Porque é o que eu sempre também questiono muito a secretaria. Eles vão conseguir um emprego? Onde? Na lanchonete da esquina. Onde vai ganhar um salário baixo. E aí, esse salário, será que comporta um aluguel? Uhum. Será que esse salário comporta uma cesta básica? A gente não tá nem falando de qualidade de vida, né? Você vê como que é muitos entrelaços que a gente precisa pensar, refletir, analisar. E né? Então, quando você traz essa questão, tem também uma qualificação profissional. Sim. Que vocês pensam e estruturam para
Sim, Que cursos que vocês dão, por A gente exemplo? faz muita parceria com o Senac, com o Senai, né? Com o Cedesp. E lá tem vários cursos. Cabeleireiro, maquiagem, né? Inclusive, esse ano a gente fez uma parceria com a Natura. Muito obrigado, Natura, né? Que disponibilizou um curso profissionalizante de maquiagem. Eles receberam uma maleta de R$3.000 para fazer esse curso. Eles ficaram doidos, gente. Então, assim... Tem cursos para eles se profissionalizarem, né? Eletricistas, confeitaria também. A gente fez um trabalho muito bonito com o Senai, junto com aquele fermento Flashman. Sei. Um trabalho muito legal. Saíram vários confeiteiros que trabalharam depois em padarias. Você tá falando isso daí, tô lembrando de desses projetos de vida e carreira. Teve um grupo que fez um trabalho que era com ex-detentos que iam aprender o trabalho de pizzaiolo. Bacana. E poder ter uma profissão, né? Uma oportunidade. Porque é isso, né? Muita gente fala assim, ninguém quer trabalhar. Mas aí tem duas questões, né? Sim. Temos duas questões. Trabalhar fazendo o quê? Com certeza. E recebendo quanto? É isso. E primeiro, dar a oportunidade, né? E aí, Casa Florescer é mais complicado. Quem quer dar oportunidade para uma mulher trans em vulnerabilidade? Exato. Porque o gay ainda tem os seus privilégios. Digamos, o corpo não é dissidente. O gay ainda tem seus privilégios. Eu ainda consigo, às vezes, colocar dentro de um shopping, ali numa loja, como estoquista. Agora, a mulher trans... ali na Casa Florescer, é muito mais complexo. Né? Às vezes eu vejo lá, rede de fast food, com aqueles trabalhos. Pra ganhar. Então, são problemáticas que a gente tem que ir dançando conforme a música, né? Porque eu também não tô aqui pra atacar ninguém. Mas eu tô aqui pra mostrar uma realidade e mostrar, é isso que a gente tem, é esse o nosso trabalho. Né? Porque também tem a questão da palavra comprometimento, que é um grande desafio. O comprometimento da parte deles, o comprometimento deles irem para o CAPS, de tomarem a PrEP, de tomarem uma medicação, os retrovirais, né? O comprometimento de finalizarem uma escola, de concluírem o Transcidadania, né? Então, tem todo esse processo também do comprometimento deles, que é muito importante a gente trazer. E passa pela conscientização que vocês têm que fazer todos os dias. Com certeza. Isso é muito legal, como as nossas experiências de vida elas vão se entrelaçando, mas chegam numa mesma questão. Eu lembro quando eu estava fazendo minha pesquisa de mestrado, e a Gerô, que é uma mulher trans, de lá de Heliópolis, super atuante, uma mulher incrível, a gente estava discutindo sobre a questão dos locutores da rádio, de estarem lá ou não fazendo um papel social. E ela me disse uma coisa que marcou muito. E ela falou assim, independente da pessoa estar realizando um trabalho social correto ou não, ela está lá na rádio. A rádio está em funcionamento por conta dela. E aí é o meu trabalho de conscientizar essa pessoa para que o trabalho que ela já realiza seja um trabalho social mais qualificado. Então, é isso, né? É muito importante você falar isso, porque você me fez lembrar... eu não vou citar o nome da empresa, mas eu conheço a diretora do RH de uma multinacional, uma loja de roupas de shopping. E ela... eu vou colocar mulheres trans. Esse é o meu projeto. Eu vou colocar mulheres trans para trabalhar. E foi, inclusive, acho que a Casa 1 foi uma das contempladas. Pegou lá as mulheres trans, escolheu, fez uma seletiva e colocou nas lojas. Deu certo? Não. Por quê? Porque não houve uma capacitação para os gerentes da loja, para os vendedores da loja, né? Eu achei esse... E aí depois eu falei, eu avisei. Você precisava trabalhar primeiro a loja para depois você fazer esse projeto. Aí ela falou, Tony, é verdade. Eu me precipitei. Né? Porque também tem isso.
né? A empresa ela precisa estar aberta para receber a nossa população. Exato. Eu trabalho na faculdade e quando eu transicionei, rolou uma coisa assim de... Ai, como é que vai ser? Né? Óbvio, a gente tem muito medo, muito receio. Já tinha um homem trans, que é o Noah, que me apoiou muito. De toda a faculdade, foi a primeira pessoa a saber que eu ia passar pela transição de gênero. E me apoiei muito em conselhos dele. E logo depois, não, depois de um tempo, há pouco tempo chegou uma mulher trans para trabalhar também no mesmo campus, num dos campi que eu atuo. E a Violeta. E eu vi nela os mesmos medos que eu tive lá quando eu estava para transicionei. E por inúmeras vezes ela... Nossa, tô chocada. Aqui ninguém errou meu nome. Nossa, tô chocada. Tem um respeito, tá. Então, é isso, né? O Noah preparou, a empresa, lógico, também se preparou. O Noah contribuiu bastante. Depois eu também contribuí. E a gente vai aos poucos transformando isso. Não pode simplesmente jogar ali no ninho de rato, digamos assim. Sim. Só levantar a bandeira e falar, contratei. Olha que bonito que eu fiz. Se não tem um preparo, porque vai dar errado. E não é culpa da mulher trans, é culpa da empresa. Às vezes a empresa não está preparada. Às vezes a culpa não é nem das pessoas que estão ali. Sim. Um pouco. Mas talvez de ter um planejamento em como fazer isso, né? Como preparar esse ambiente que vai ser confortável para poder receber aquela pessoa. E aí eu quero te perguntar, como fazer isso? Porque aí tá aí um caminho, né? Ó. Que talvez você tenha mecanismos e ideias para que a gente possa... Olha, quando uma empresa chega para fechar alguma parceria na 9 de julho, eu primeiro faço uma análise, né? Para ver, opa, peraí, qual é o propósito, qual é o objetivo, qual é a vaga. E eu demonstro também as fragilidades de uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Gay, mulher trans, enfim, eu mostro. Olha, eles têm questões com comprometimento por causa da vida. Não é por causa que eles não querem trabalhar, é por causa da vida. Sim. Né? Então eu demonstro. Quando é mulher trans, eu falo, os profissionais estão aptos a acertar o pronome que ela quer ser, que quer ser utilizado. Né? Então, eu faço toda uma análise da empresa para ver se realmente vale a pena fechar a parceria ou não. Uma coisa que eu sempre esbarro é a questão de ex-detentos. Às vezes, o homem gay passa em todas as seletivas, mas na hora da documentação, o que acontece? Tá lá, tem uma passagem? Não quero mais. Então, cria-se até uma expectativa no usuário. E nos momentos finais da documentação, ele é barrado porque teve uma passagem, né? Então, qual é a resolução disso, Mel? Né? Que eu acho que é a pergunta que você me fez. As empresas, elas precisam, os RHs, os psicólogos, os RHs, precisam ter essa sensibilização, precisam ter essa humanização de capacitar os trabalhadores, de capacitar com o letramento. Né? Porque senão vai ser complicado. Sim. Para poder conscientizar as pessoas e mudar o comportamento. Sim. Né? Mudar o comportamento. Mesmo que isso inicialmente seja imposto. Sim. Porque eu não quero isso. Mas aí depois, no dia a dia, você se acostuma, vê, você humaniza. E é o dia a dia. É o dia a dia que vai fazer com que... Tem um professor que trabalha comigo, o Fiorani, e ele sempre fala, nossa, Mel, você nos ensina muito. Não é que eu ensino porque eu tô ali ensinando ele como tratar as pessoas trans, mas no dia a dia a gente fala
E é importante que a gente fale, porque essas nossas dores, esses nossos sentimentos, essas nossas questões precisam estar cada vez mais na sociedade para que a gente possa desmistificar. Então, a empresa, muitas vezes, quando ela impõe, a gente vai receber uma pessoa trans, vai receber um homem gay aqui para atuar com a gente, e aquele ambiente não está habituado, aos poucos vai transformar. E aquilo vai reverberar, porque cada trabalhador vai levar para casa, vai levar para o círculo de amigos, vai levar para o seu dia a dia uma experiência do trabalho. E isso vai amenizar todo esse conflito social. Sabe, né? uma coisa, Mel, que eu percebo muito também quando empresas vão lá, fazem contratação, é uma seletividade também da aparência. Homens gays brancos, homens gays pretos. Uhum. Homens gays padrões e homens gays afeminados. Isso é triste. Isso é triste porque a própria comunidade gay também já tem esse preconceito. Exato. Né? Já tem o homem gay afeminado, os ursos, os padrões, as POC. Já começa entre nós, tá? Porque a gente também tem que falar da nossa casinha. Uhum. Fred Nicásio falava, a gente precisa olhar pra nossa casa primeiro. E eu concordo com ele. A gente precisa olhar muito a nossa casa. Muito. A comunidade precisa olhar muito pra gente. Uhum. Porém, quando a gente reverbera isso pro externo, a gente vê também esse preconceito. A mesma replicação. Se eu coloco um homem gay afeminado e um homem gay padrão, qual empresa vai contratar? O padrão. Se eu coloco um homem gay branco e um homem gay preto, eu vou contratar um homem gay branco. Precisamos falar também dessas questões muito complexas. São as próximas linhas que vão acontecendo dentro dessa seletividade Muito. que é realizada, né? Muito. Muito, muito, muito. E a gente precisa abrir os olhos, a gente precisa provocar, a gente precisa estar aqui no podcast em transição para provocar para poder transicionar essa sociedade, né? A ideia é a gente poder discutir, né? Esses pontos. Eu falo que o meu papel dentro da assistência social não é cuidar dos meninos, é fazer políticas públicas. Sim. O cuidar dos meninos, qualquer um faz. Tá lá. Mas o lutar por políticas públicas, o fazer políticas públicas é muito complexo. É muito difícil. É muito difícil, Mel. É muito difícil. É muito difícil. Muita gente vira pra mim e fala, Tony, sai. Vai pro seu consultório particular, você vai ganhar bem mais. E vou ganhar mesmo. Mas desculpa. A gente precisa de trabalhar com a política. A gente precisa trabalhar com políticas públicas. Porque senão nada vai andar. Pelo contrário. A gente vai ter retrocessos. E eu acho que a união da sua atuação no consultório e também ali na casa, você consegue fazer um mix, enxergar muito melhor a sociedade, porque a sociedade é complexa. Sim, o ser humano é complexo. É muito. Então, você deve enxergar inúmeras realidades e essas realidades vão te ajudar, inclusive, quando você está num lugar e quando você está no outro. Sim, com certeza. Com certeza. Explorar e impor limites. É muito engraçado, né? Que hoje a minha agenda do consultório particular, ela é uma parada, né? É uma parada LGBT. Então, eu atendo praticamente 90% homens gays. E os outros 10%, por incrível que pareça, eu faço atendimento de crianças/adolescentes trans. Né? Na época que eu estava lá na Casa Florescer, eu conheci uma adolescente trans em situação de vulnerabilidade. Né? Elas moravam em outro centro de acolhida, não era nem na Florescer. E aquilo me tocou, porque ela estava passando por inúmeras questões. E aí eu falei, não, vem pro meu consultório. Vou fazer o atendimento dela. E aí, a mãe, maravilhosa, vazou o meu telefone no HC. E aí muitas crianças vieram. Muitas mães, né? Vieram me procurar. E aí eu comecei também a abrir esse nicho, né? Além dos homens gays também, no meu consultório particular, eu abri esse nicho também das crianças e adolescentes trans.
Eu fiquei com uma dúvida nisso que você falou, porque era uma criança que estava em vulnerabilidade. Junto com a mãe. Junto com a mãe. Junto com a mãe, Ah, tá. Junto com a mãe. Porque normalmente a gente fala assim, a pessoa trans que está em vulnerabilidade, a família abandonou. Na realidade, a família abandonou a mãe e a filha. Porque a mãe apoiou. A família abandonou literalmente as duas. As duas foram para um centro de acolhida para mulheres, né? Porque não tinha como desvincular a mãe e a filha, né? Mas ela convivia muito na Florescer. E eu conheci a mãe e a filha, que é onde me tocou socialmente, né? Voluntariamente, eu convido elas para o meu consultório. E como a gente tem o HC, que é uma referência, né, de questões hormonais, bloqueadores para as crianças trans, a bendita vazou meu telefone para lá. E aí, né, eu abri esse leque também do meu consultório para crianças e adolescentes trans, que é muito interessante, que é muito desafiador também. Eu imagino, mas também deve ser uma coisa assim incrível, porque você pode... É muito comum as pessoas trans terem uma adolescência, uma juventude muito sofrida para depois ter o entendimento, a coragem de transicionar ou a decisão de, enfim, independente de qual seja o destino da pessoa, mas que ela possa saber o que está fazendo. Mas é muito complexo, é muito difícil essa compreensão. As crianças e os adolescentes ou até a não compreensão, né? Muito, muito. Eu acho que essas crianças e esses adolescentes vêm da nova geração, onde temos um integrante da família que a apoia. Né? Começa daí. E aí, tendo esse integrante que apoia, é onde faz com que a gente trabalhe essas crianças previamente. Uhum. Então, a gente vai trabalhar antes do trauma. Porque o que acontecia lá atrás? Traumatiza. As mulheres transicionavam, tinha inúmeros traumas, as transfobias, as ruas, as vivências. E aí, depois, a gente procurava o que fazer. Agora não, agora o jogo inverteu. A gente pode tentar trabalhar o pré. Ai, que interessante. Antes. Né? E eu acho isso lindo, porque é trabalhar o preventivo. É lógico. A criança trans, que está também no processo ali da adolescência, dos hormônios, de virar uma adulta ou um adulto, a gente não precisa ter o trauma. Né? Ou minimizar. Ela vai se preparando para a sociedade. Tem um documentário que eu vi de uma menina, acho que era nos Estados Unidos, que realmente ela foi fazendo um acompanhamento psicológico. E eu olhava aquilo lá e falava assim, gente, como que nessa idade ela já tem tanta certeza, já tem tanta... Porque no meu caso, eu passei a me identificar como uma pessoa trans já com 40 e tantos anos. 40 e... Enfim, eu transicionei com 47. Me identifiquei com 46. E essa coisa de... E eu via, eu falava assim, nossa, que legal, ela tem uma certeza e ela conhece... Minha médica fala que as pessoas trans conhecem muito da transição, porque estudam muito daquilo que vão passar. E eu via naquele documentário que a menina realmente, ela estava muito bem preparada. Uhum. E em vários momentos ela citava, não, porque na conversa com o psicólogo... eu fui compreendendo isso, fui compreendendo aquilo, eu fui desenvolvendo, fui me preparando para. Então, isso que você traz é exatamente isso, né? É fazer com que a criança, ela compreenda o mundo em que ela vive, mas também compreenda o seu lugar de fala, né? O seu lugar de vida. E é muito... É isso. E o que eu coloco um adendo maior. Essas crianças, elas não têm um processo de... Opa, peraí. Algo tá diferente. Não, já nascem. Uhum. Já vem nesse processo. E não tem nenhuma teoria dentro da psicologia, dentro da sexologia, dentro do desenvolvimento infantil, que fala sobre. Porque até então, a gente imagina algo do ponto da transição, algo hormonal.
Na pré-adolescência, na adolescência, onde a gente começa a ter os desejos, onde a gente começa a construir a nossa identidade, né? As diferenças do corpo. As diferenças do corpo. Quando a gente olha para uma criança que já fez a transição, praticamente, a gente fala, cara, é do nascer. Uhum. É do nascer, literalmente. Né? Não tem nada a ver com a pré-adolescência ou com a adolescência. Nesse momento já eu me identifico como um homem gay agora, mas como um viadinho. Opa, agora eu me identifico como uma mulher. Não existe essa ponte. Esse rompimento. Esse rompimento. Ou né? seja, aquilo que a gente sempre fala, que as pessoas que transicionam nunca vêm de um lugar confortável. Essa pessoa talvez não seja um lugar tão confortável, mas ela também não vem de um lugar tão desconfortável. Sim. Sim. Se você não consegue preparar tudo, você pelo menos minimiza danos. Sim, com certeza, com certeza. Aí os desafios são outros. O desafio, principalmente na escola, na família externa, um pouco mais distante, né? Não o pai e a mãe, porque geralmente, nesses casos, acompanham, né? Eles acompanham. Então, são outros desafios, né? O desafio da própria aceitação, né? De não entender aonde eu sou uma mulher trans e uma mulher cis, né? Que eu acho que eu estava conversando com você lá nos bastidores e falei que eu acho que o grande desafio desse trabalho é fazer a criança e a adolescente entender que é uma mulher trans e não uma mulher cis. Isso. Né? Porque se eu me disfarço como uma mulher cis, eu vou ter traumas no futuro, né? Eu vou ter traumas em algum momento, né? Principalmente na época dos namorinhos, né? Dos hormônios ali querendo ter o ato sexual. Então, a gente precisa sempre trabalhar e empoderar. Inclusive perigoso, né? Super. Inclusive perigoso. Super, super perigosos. Né? Então, a gente faz o trabalho também de empoderamento e de aceitação dessas adolescentes, vamos dizer assim. E esse também é um processo que a tecla que eu sempre bato, né? É a naturalização, né? A gente vai naturalizando esses corpos dissidentes, essas pessoas que talvez não sigam aquele padrão antigo, e eu gosto de falar padrão antigo, porque nós estamos criando novos padrões, né? E despadronizando a vida humana para que a gente possa viver mais livre, mais solta e que a gente possa discutir tudo isso, né? Tem você falou que você trabalha com a questão das crianças, mas também tem as crianças que têm parentes que são pessoas trans, então compreender isso tudo também é um outro processo de compreensão. É um processo doloroso, né? Mas eu sempre faço a comparação de processos dolorosos com o exercício e a academia. Que quando você exercita o músculo, dói. Mas depois dessa dor vem algo muito mais forte, muito mais preparado para enfrentar o que tem por aí. E é óbvio também que a gente precisa falar também do processo social. Porque uma coisa é eu atender uma criança que a mãe consegue colocar numa escola particular. E isso que está ali num ambiente seguro. Um ambiente seguro, uma escola particular, especializada, X, que paga caro. Agora, uma coisa é eu atender uma criança trans na escola pública. Quantas vezes eu tive que ir conversar com diretora, conversar com professor, né? Para eles entenderem que não é para expor, mas também tem que entender como que faz a logística com os outros coleguinhas, né, da escola. Então, eu sempre bato na tecla muito do social, porque a gente vive num mundo capitalista, né? Então, a gente precisa falar sobre também que trabalhar com essas crianças também é trabalhar com o social. Sim, você está falando isso daí de não expor. Me lembrou um caso, eu dava aula numa outra faculdade e tinha uma menina trans na sala. A sala tinha 100 e tantos alunos. E a prova, ali, você distribuía a folha de prova. E ela colocou o nome social dela. A faculdade, por um erro, não colocou o nome social na lista de presença no sistema. E quando eu corrigi aquele monte de prova, um nome faltou e uma prova faltou.
eu associei. Mas eu fiquei com receio. Eu queria ter a certeza. E quando eu fui na sala de aula, fui fazer a devolutiva da prova e tudo mais, aquela menina não estava. Ela faltou naquele dia. E eu, caramba, o que eu faço? Como que eu faço? Aí eu fui no grupo. Oi, tudo bem? Cadê tal menina? Ah, não veio hoje e tal. Eu, caramba, e agora? Sabe quando você fica numa situação... E aí eu fui numa menina que era meio que a mais amiga, sim, né? Que sempre sentavam juntas. Aí eu falei assim, olha, eu tô com um problema. Eu tô aqui com a prova dela, mas no sistema não tá o nome certo. Eu queria entrar em contato com ela para poder confirmar algumas coisas, para poder lançar corretamente a nota. Aí ela me deu o contato da aluna e eu liguei. Falei, tudo bem, aqui é a professora E aí ela despejou uma série de questões. Eu falei, não, eu te entendo. Eu acho que realmente a faculdade precisa arrumar isso. Mas enquanto não, a gente não pode perder o caminho. Muito. Então, vamos tentar ajustar aqui. Enfim, consegui, lancei a nota. Mas, infelizmente, essa menina não voltou mais para a faculdade. Mas não foi por mim. Ela... Depois eu soube, não sei se é efetivamente essa história, mas parece que a menina era garota de programa e foi assassinada na rua. E ali eu fiquei com um sentimento... Olha que loucura, né? Eu não me entendia como uma pessoa trans. Isso faz muitos anos. Isso foi, acho que 2014, 2015. Eu não me entendia como... Nem passava pela minha cabeça. Mas eu sempre tive uma sensibilidade. E sobretudo com as pessoas trans. E aquilo mexeu tanto comigo que eu fiquei muito incomodada. Quando eu soube da história de que ela realmente não tinha voltado, porque eu fiquei com esse peso. Falei, caramba, né? O que eu fiz de errado? Né? Que comportamento que eu tive que gerou a menina não aparecer mais na faculdade? E talvez essa minha dúvida também é a dúvida de outras pessoas que às vezes até querem aproximar e não sabem como. Então, quando você traz essa questão da empresa qualificar melhor os funcionários, o atendimento psicológico que vai preparar a família, preparar não só a pessoa para o que ela vai enfrentar, mas todo o ambiente, a gente vai fazer com que tudo seja menos doloroso. Com certeza. Com certeza. Quer um exemplo básico dos básicos? Professores de educação física. Nada de dividir menino com menina. Nossa, é verdade. Acho isso horroroso. Não existe isso. Ai, a turma das meninas, a turma dos meninos. Eu sempre fiz educação física com as meninas. E eu não me identificava como uma mulher trans. Mas eu sempre me senti melhor ali com as meninas. Isso é o básico. Tá? De inúmeras outras coisas educacionais pra gente pensar. Nossa, você tá falando isso daí, eu lembrei... Fale, lembrei. Quando eu fazia educação física, o meu professor de educação física, inclusive ele tinha sido amigo do meu tio. Meu tio juntou ele com a esposa, que também era professora, mas meu tio não tinha nada de professor. Embora me ensinou muito na vida. Na aula de educação física, ia jogar vôlei, meu professor sempre falava que eu era o único menino que não conseguia sacar e fazer a bola passar a rede. Ele falava, você é o único menino que não consegue... Não.
olha só o que isso poderia ter gerado, né? Sim. Então, quando você mistura, você deixa aquilo não aparecer. Sim. Nós tivemos a entrevista com a Jessie comentou quão na escola ela sofreu. Então, possivelmente, a educação física foi um dos lugares que ela sentia certeza. ali uma diferença, que o fato de não ser... não carregar aquelas características do menino. E aí sobressaía tudo aquilo. Então, quando você mistura, você tira a possibilidade de... Com certeza. Eu acho que a questão da educação física é o clássico dos clássicos para um trauma. Para gerar o trauma. Né? Educação física é todo mundo junto. Não tem essa menino ou menina. Né? A menina pode jogar futebol, o menino pode jogar queimada, que geralmente queimada é só as meninas. Né? E eu acho que ter essa mescla, essa identidade, é muito importante. É muito importante, desde o começo. Inclusive, ajuda na construção do respeito. Com certeza. Para com o outro gênero. Com certeza. Né? Com certeza. A educação é a base de tudo. Né? A gente vai evoluir o mundo, os políticos lá em cima vão evoluir o mundo com a educação, ensinando. Com certeza. Eu sou um pouco contra esse negócio. A pessoa tem que ir lá saber, tem que ir lá pesquisar no Google. Não. A gente vai ter que ensinar. Ensinar e ensinar. Porque senão nada vai mudar. E ensinar não só numa questão conteudista, mas ensinar a convivência, ensinar inclusive a pesquisar. Com certeza. Né? Com certeza. Ensinar a se instigar, ensinar a querer buscar, ensinar a sonhar. Né? E o que você traz na sua atuação é a possibilidade de resgatar ou de ter um sonho de quem teve seu sonho roubado pela dureza da vida. Sim. Talvez com uma frase de Viktor Frankl que eu amo, trazer o sentido de vida. Um sentido de vida. O sentido que é, quando a gente pensa o sentido ali no trânsito, por exemplo, o sentido que é o caminho, é o para onde vai. Para onde vai e para onde eu quero ir. Para onde não eu é quero. Onde a sociedade me coloca. É onde eu quero ir, aonde eu vou me sentir bem, aonde eu vou me sentir aceito. É esse sentido de vida que a gente precisa trabalhar. Que as pessoas se perdem. Lógico. Esses caminhos. Às vezes o mundo fala, aqui tá a receitinha de bolo para você viver. E eu vou lá e copio igualzinho a receitinha de bolo. Só que eu não vou ser feliz. Eu já mudei tanto minha receitinha de bolo. Só que eu não vou ser feliz se eu pegar a receitinha do bolo que você colocou pra tua vida. Eu não vou ser feliz. Porque eu tenho que criar a minha receita de bolo. E as pessoas LGBT carregam muito isso, né? Porque aquilo que foi pré-planejado para elas não é aquilo que elas se sentem e precisa dessa reconfiguração de vida, né? Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que quando a gente traz essa questão da comunidade LGBT é muito mais. Porque se colocam os padrões na Exato. vida, né? A mulher trans tem que ter assim, tem que colocar o silicone, né? Tem que ter aquela lace bonita. O homem gay tem que ser o padrão para ele ser bem aceito. Também tem isso, né? Também dentro dos guetos tem os seus padrões. E essa é a mensagem que eu deixo também. A comunidade precisa olhar, fazer a faxina na própria casa, primeiro. Né? Olha esse movimento de tirar a letra T. Eu não entendi isso. Eu olhei isso e falei, o quê? Fica sem tesão. Amor. Fica sem tesão. Tirar a letra T da comunidade. É cada dia mais a desunião. O ano que vem vai ser um ano eleitoral. Se a gente não saber votar, vai ter uma pessoa só da comunidade. Exatamente. A gente vai ter que saber votar. E eu tô alertando isso todo mundo. Se a gente não saber votar, vai ter uma pessoa só da comunidade ali dentro. Se tiver. Se tiver. Se tiver. Eu acredito que ali ela ganha. Sim. Você sabe do que eu tô falando. Sim, claro. Mas eu acho que a gente precisa entender. Precisa ter lastro. Precisa ter lastro. Não Precisa pode ter ter só lastro. ela, precisa ter mais gente. Ela é maravilhosa, mas a gente precisa ter mais gente. Eu sou de um pensamento, embora seja uma pessoa de humanas, muito estatístico. Sim. Qual o percentual de pessoas pretas e pardas?
Tem que estar lá. Qual o percentual de homens e mulheres? Tem que estar lá. Qual o percentual de pessoas trans? Tem que estar lá. Acabou. Porque se a gente verdadeiramente colocar no Congresso, nas assembleias, o percentual que representa efetivamente a sociedade, a gente tem a sociedade lá. Com certeza. Enquanto não, a gente não tem. E eu vou te dizer uma coisa, eu estou muito preocupado com essas estatísticas. Porque vamos dar nome, gente? Vamos polemizar? Vamos. Bora! Vamos polemizar? Bora. Gente, a Érica, maravilhosa, votei nela. Incrível. E ela vai ganhar. Sim. Ela vai ganhar. Mas temos que ter Neon Cunha. Temos que Com ter certeza. Carol Iara. Com temos que ter certeza. Leonora Áquila. Uhum. Fala mais. Exatamente. O Guilherme Cortez. Nossa, Cortez é ótimo. Nós temos que ter mais pessoas, Muito gente. mais. E muito mais de pessoas que estão ao redor, que estão fazendo atuações e que devem ascender a esse espaço de não só poder ter a palavra, mas também poder ter a caneta. Com certeza. Para poder, aos poucos, e a gente não precisa falar assim, então a partir de agora tem que ser tudo assim. Não, não é a partir de agora tem que ser tudo assim. Mas a gente tem que evoluir e conquistar cada degrau, agradecer, olhar para trás o que a gente conquistou, cada passo que a gente deu, porque aos poucos. Até porque, na minha opinião, se a gente mudar tudo de uma vez, vai chocar tanta gente e só vai criar intriga. Com certeza. Então, se a gente for aos poucos, a gente vai... Vamos conseguindo. Amaciar o coraçãozinho, né? Políticas públicas, né? Exatamente. Nada mais, nada menos que Exatamente. lutar por políticas públicas. Ai, obrigada pela sua presença. Aqui. Eu amei. Hablamos muito. Obrigada pelo várias papo. Reflexões importantes. Exato. E a ideia é essa. O podcast é para a gente poder conversar, para poder trazer os nossos anseios, as nossas discussões. Aqui não é um debate. A gente não está aqui para debater. A gente está aqui para conversar, para conhecer você, entender o que você tem ali de pensamentos, de reflexões, de questões que você quer pôr para fora. E aquilo que você traz para gente que está acompanhando o podcast, também, com certeza, você tá trazendo questões que as pessoas já têm em discussão, outras você provoca, e aí você gera um novo pensamento. E esse é o processo também de educação. Já que a gente falou tanto de educação, esse também é um processo educativo. E que a gente, através dessas reflexões, a gente vai tirando da cabecinha, do coraçãozinho e mudando o nosso comportamento, mudando o dia a dia, mudando a conversa com a família, com o vizinho, com um amigo, e quando a gente vai ver, a gente está transformando a sociedade. A moral da história é essa. Muito obrigado, Mel, pelo Obrigada. convite. Espero voltar mais vezes. A casa Com é certeza. linda, eu amei. Obrigada. E continue sendo essa mulher empoderada, que Papai do Céu te abençoe muito. Eu conversei com ela, gente, nos bastidores, e que mulher incrível. Eu não conhecia a sua história e fiquei muito emocionado mesmo de saber obrigado. toda a sua trajetória. E que você possa brilhar ainda mais do que você já brilha. Ai, obrigada. A ideia não é exatamente aqui, não é eu brilhar, mas é colocar a sua vida, a sua história e a história de todas as pessoas que vêm aqui participar. Todos nós podemos brilhar e ela vai brilhar sim, gente. Vamos todos brilhar, porque a gente vai viver muitos brilhos. Muito feliz. E acho que eu sempre falo que a minha vida é uma busca incessante pela felicidade. Porque, verdadeiramente, na minha opinião, a nossa única obrigação é ser feliz. É tão simples. É tão simples. E muito obrigada pela sua atuação, pelo seu trabalho, porque você contribui para que muitas outras pessoas possam encontrar o caminho da felicidade também. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Beijos, beijos, beijos. Beijos, obrigada.